Gravado em agosto de 2024, por Cibele Manvailer, para compartilhamento educativo em audiobook Flor de Ouro Malik Casa Nova. Revista Esfera N. Janjum, 2008. A importância da linguagem não verbal nas relações de liderança nas organizações. Soraya Schelles. A comunicação é fundamental nas relações pessoais, empresariais e educacionais. Pode ser feita de várias maneiras, entretanto, só existe realmente entendimento quando a mensagem é recebida com o mesmo sentido com o qual ela foi transmitida. A comunicação não é somente a linguagem verbal, ela é feita em grande parte pela linguagem não verbal. O importante é que uma esteja em concordância com a outra, de forma que a comunicação seja um processo completo e coerente. Contudo, os seres humanos, em sua complexidade, muitas vezes transmitem sem perceber uma mensagem verbal diferente da mensagem corporal, o que poderá dificultar a compreensão da sua mensagem. O nosso corpo fala todo o tempo, nas expressões do rosto, olhares, gestos, posturas, tom e ritmo da voz. Por isso, é mister que entendamos a linguagem não verbal. Atualmente, apesar da alta tecnologia com aparelhos inimagináveis no começo do século passado, como o iPod, videoconferência, telefonia celular, a própria internet, as lideranças nas organizações têm dificuldade em fazer a mensagem transmitida ser compreendida ou aceita com sinceridade, e isso se deve em grande parte pela dicotomia entre a comunicação verbal e não verbal, em situações em que uma não reforça a outra, e com isso os empregados muitas vezes não aceitam como verdadeiras as mensagens transmitidas. Este artigo tem como objetivo verificar a dificuldade no entendimento correto da mensagem devido às discrepâncias entre a linguagem verbal e não verbal. Além disso, tem o propósito de observar e descrever como uma contribui para o fortalecimento da outra, aumentando, dessa forma, a credibilidade nas informações e nas lideranças. Como objeto de estudo foram escolhidas organizações de maior porte, que têm representações na cidade de Macaé, colocar entre vírgulas. Ao invés de que tem representações, não seria mais interessante com representações? E também fóruns e palestras envolvendo lideranças de várias organizações nacionais e até internacionais, além de pesquisas bibliográficas. Pretende-se fornecer subsídios para a construção de uma relação forte entre liderança e força de trabalho, estreitando as relações interpessoais e, consequentemente, fortalecendo a imagem da empresa. Revista Esfera N. Janjum, 2008. O poder da comunicação. Comunicação significa a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre as pessoas e também convivência, trato, convívio, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Etimologicamente, o termo comunicação vem do latim communicatio, uma raiz munis, que significa estar encarregado de, que é acrescido do prefixo co, o qual expressa simultaneidade, reunião, e o termo tio, que reforça a ideia de atividade, é atividade realizada conjuntamente. Portanto, saber comunicar-se é ponto fundamental nas organizações. Para o sucesso das organizações é muito importante que a comunicação esteja atrelada ao planejamento estratégico. Todos dentro de uma organização devem ter conhecimento dos objetivos, missão, valores, código de ética, metas e do planejamento estratégico, pois dessa maneira todos estarão caminhando em direção ao mesmo alvo, ou poderíamos dizer, estão caminhando conjuntamente. Isso integra e fortalece a organização. Segundo Feitosa, 1987, as principais diretrizes para a comunicação eficiente são empatia. Para isso, o emissor precisa entrar inteiro no processo comunicativo e o mesmo também precisa ser sensível ao comportamento do receptor. O processo de comunicação necessita, no mínimo, de 6 elementos: emissor, mensagem, receptor, referência, canal e um código conhecido por ambos, relata Feitosa. Além disso, para que o processo de comunicação seja eficaz, há a necessidade de ouvir. Ouvir significa prestar atenção ao que o outro fala, naquele momento precisa-se estar totalmente atento àquela troca de informações, é um momento único.
O sucesso de uma organização está intimamente ligado ao poder da comunicação, ou seja, tal resultado é a consequência da boa compreensão da comunicação das lideranças com suas respectivas equipes, tornando as necessidades em realidade, através da comunicação e da transformação da mensagem em fatos. O poder da comunicação consiste exatamente em que ela seja assertiva, e por mais clara que esta possa ser, sempre vai envolver subjetividade, pois este processo consiste em relações humanas, na qual tem como decodificador desta percepção os órgãos sensoriais, a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição.